Boa noite a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Ok, então, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa mais uma aula de matemática financeira. Lembrando que a nossa hoje é a nossa penúltima aula, né? Na segunda-feira encerramos esse componente. E também acabei de postar lá no grupo a planilha de atividades feitas por aluno. Então, quem tiver com atividades em aberto, eu peço que coloque esse final de semana em dia, né? Porque segunda finalizaremos esse componente. A nossa aula de hoje, a nossa nona aula, nós vamos falar sobre amortização. Lembramos que na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre financiamento de carro, financiamento de moto. Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais sobre essa parte que na aula passada comentei um pouco. Então, hoje vamos entrar um pouquinho mais em detalhe sobre esse tipo de financiamentos, tipo de amortizações. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Então, lembrando que a nossa aula de hoje é sobre amortizações. Caso tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou pode estar falando ou respondendo no chat. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o que é uma amortização. Primeiramente, o que é uma amortização, pessoal? Ele é o pagamento de uma dívida ou de uma prestação de um capital com vencimentos futuros. Foi o que nós falamos sobre isso naquela última aula. Pagamentos de contas de médio a longo prazo, aonde você vai fazer um pagamento de uma parcela ou a quitação de uma dívida que seria o que? Vencimentos futuros, que vai vencer daqui 2, 5, 10, 15 anos. Muitas das vezes, o acordo de crédito com as entidades financeiras prevê a possibilidade de amortizações antecipadas. Geralmente são cobradas taxas que compense você estar pagando com um certo desconto que vale a pena. Por exemplo, hoje, quem tem carteira assinada, todo mês um valor X ele é depositado no seu FGTS. Quem tem um carro, uma casa, por exemplo, financiada, a cada 2 anos pode fazer uma amortização de um financiamento imobiliário, por exemplo, colocando o seu FGTS como parte do pagamento. E esse valor, muitas das vezes, vale muito a pena, porque o FGTS ele rende 3% ao mês. Então, 3% ao mês, ele é um valor muito pequeno. Então, o que acontece? Você pode colocar esse FGTS, amortizar essa dívida, que muitas das vezes você tem desconto de 20, 30, 40, até 70% de desconto dessas parcelas que você está pagando. Ou seja, então, nesse caso aí, você está amortizando, ele tem um valor muito alto. Ou seja, você vai estar pagando algo, diminuindo uma parcela de algo que você estaria pagando daqui 10, 15 anos e com juros que satisfaz você, que possa satisfazer. Amortizar quer dizer abater, quitar parceladamente uma dívida, normalmente em partes, mas também pode ser de uma única vez. Ou seja, amortizar é pagamento de uma dívida de modo antecipado. Uma parcela de financiamento é composta por duas partes, amortização e juros. A parte que corresponde à amortização ela é deduzida do saldo devedor, fazendo com que a dívida seja diminuída a cada período. Algum de vocês aí atualmente
tem algum financiamento imobiliário? Mas é bom que quando vocês forem fazer, vocês já tenham essa noção de acordo com que for fazer o contrato para estar pagando e estar quitando esse valor. Então é algo muito compensativo. Lembrando, pessoal, que hoje a nossa aula ele é mais uma aula teórica, tá bom? Então hoje nós não vamos fazer cálculos, nós não vamos fazer simulação. Nós vamos fazer algo que ajude a vocês a pensar futuramente. Pessoal, só um minutinho só. Bia, Babi, Mo, Mo. O que foi? Vem cá, aqui, ó. Aqui. Aqui, vem cá. Pessoal, desculpa aí. Alguém de vocês tem animais em casa, bebês em casa? Fala minha. Tem umas aqui que começou a latir aqui. Tive que pegar pra ficar por perto de mim para poder trabalhar normalmente. Vou compartilhar a tela. Então, continuando, pessoal, existe dois tipos de amortizações mais utilizados nos bancos. É a tabela Price, ou francês, e o saque. Ah, então nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles para ver qual que é a vantagem. Lembrando, pessoal, que a família, que a Price, ela, eu já vou estar dando uma bela pincelada, que a Price, ela, as parcelas são decrescentes. E o saque, ela é contínua, ou seja, no caso da saque, o que acontece? Você paga menos parcelas, mas as parcelas são contínuas. Por exemplo, a tabela Price, você paga em torno de 35 anos e a parcela vai diminuindo todo mês. Claro que todo ano tem um momento, né? Um cálculo, um novo cálculo. Ele não aumenta muito, mas ele vai diminuindo com o tempo. O saque, ele, as parcelas são homogêneas, ou seja, não baixa. Porém, você a entrada que você vai dar, ela é menor. A entrada é menor, as parcelas são constantes e a parcela menor, constante e além disso também pode fazer amortização também, se você quiser, tanto um como o outro. Eu já usei a tabela Price e já usei a tabela SAC. São muito compensadores. Lembrando que o Price precisa dar uma entrada maior e o SAC uma entrada menor. Então, aqui fala que a depreciação é a redução do valor do bem pelo desgaste e a perda da utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Isso, pessoal, eles estão falando mais de bens relacionados a automóveis, carro, moto, caminhão, ônibus. Ou seja, com o passar dos anos, o que acontece? O valor do bem vai diminuindo. Então, ah, lembrando que quem faz um financiamento de, de, de casa,
de carro, por exemplo, moto, mais velho o carro fica, maior é o juro. Então, se você compra um carro novo hoje, 0 km, o juro é um. Se você compra um carro com 10 anos, o juro é outro, bem maior. Não sei se vocês já fizeram isso já, essa cotação sobre essa parte de quando vocês compram um bem automobilístico, um automotor. A depreciação de um ativo começa quando o item está em condições de operar na forma pretendida pela administração e cessa quando o ativo é baixado ou transferido do imobiliário, imobilizado. Então foi o que eu falei, pessoal. Alguém aí já fez financiamento de carro, moto, caminhão, avião? Peraí, só um minutinho só. Então, o que que acontece? Se você compra um carro novo, claro, o valor da parcela é maior, só que o juro dele é bem menor. Só um minutinho só de novo, pessoal. Bia, Bia, para de latir. Forma, Fábio. Mas de qualquer forma, Fábio, ia ficar a terça sem professor e não pode. Não tem como mudar a minha aula de terça do outro, não. Aí eu ficaria. Não tem como você mudar, fazer essa mudança, não. O jeito que você quiser fazer aí, pode organizar pra mim. A partir de semana que vem você pode pôr aula pra mim o dia que você quiser. À noite. E sobre o certificado dos alunos, o que, que você pode me falar? Pessoal, novamente peço desculpa. Aqui em casa, eu só tenho 4 bebês que ficam dentro da minha casa e mais 2 que ficam na parte do fundo aqui de casa. Então esses 4 só ficam aqui dentro. Tem a mãe, o pai e 2 filhos. 2 filhas, na verdade. Até aí, pessoal, tranquilo? A parte inicialmente falando sobre amortização. Então, a amortização, ele consiste na recuperação contábil, ou seja, você sabia, pessoal, que quando você faz uma amortização de uma dívida que vai vencer ainda, a sua pontuação no banco aumenta? Você sai de ser um cliente com risco para um cliente especial? Por exemplo, deixa eu explicar aqui. Eu estou no meu segundo financiamento imobiliário. O primeiro, quando eu era em 2013, eu era um cliente de risco. Porque eles na época eles financiaram para mim 107 mil. E nesse financiamento, eles tinham risco de que eu não poderia o quê? Pagar eles. Na época, eu estava mudando de cargo na escola que eu trabalhava, ah, e o meu salário ia aumentar. E eu tive que comprar a casa mais rápido para pagar um juro menor. O meu juro na época era de 5,5%. Final da história, eu financei uma casa de 35 anos, que eu paguei a primeira parcela em janeiro de 2014 e quitei ela em abril de 2021. Ou seja, quitei em pouco mais de 7 anos um financiamento de 35. Então o que acontece? O que eu fui fazendo para poder quitar essa casa? Eu fui pagando as parcelas normais e fui amortizando as últimas. De vez em quando eu amortizava o saldo devedor em número de parcelas. De vez em quando eu amortizava no valor da parcela. Então isso foi diminuindo o tempo e o valor das parcelas
do meu imóvel. Aí o que acontece? O ano passado eu fui financiar um outro imóvel, só que esse outro imóvel não é meu, ele é do meu cunhado. Só que eu coloquei como. Eu fiz uma organização com ele, tirei a casa para ele no meu nome. Só que quando eu tirei a casa para ele no meu nome, eu fui no cartório e fiz um documento. Se caso ele não pagasse, ah, eu pagaria ele o valor que ele já pagou e eu ficaria com a casa. Então eu amarrei essa situação se ele caso ele não pagasse. Então o que acontece? Essa outra casa que eu financei para ele foi um valor mais alto, foi um valor de 140 mil quase. Só que os juros foi menor, de 4,5% ao ano. Ou seja, peguei um valor muito maior na minha casa inicialmente. A primeira casa, a minha casa mesmo. Eu financiei 107 pagando em 35 anos. Na época a parcela era 730. Agora eu financiei 140 mil. Dei 35 em 30 anos. E parcela de 980. Ou seja, na época eu dei uma entrada maior, 730. Agora eu dei uma entrada menor, 860, 880, alguma coisa assim. Ou seja, e ainda diminui 5 anos de pagamento. Era 35 anos, caiu para 30. Ou seja, isso tudo diminuindo 1% ao ano, que era de 5,5, caiu para 4,5. Ou seja, como eu que tenho algo de 35 em 8 anos, 7, 8 anos, eu não sou mais aquele cliente de risco. Eu me tornei o quê? Um cliente especial para eles. Como eu nunca trazei parcela, ao contrário, eu antecipei, amortizei, então, para isso, eu já se tornei um cliente para eles, um cliente em potencial. Não sei se vocês me entenderam a forma que eu expliquei. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Isso é bom, pessoal, para aquele que quer fazer financiamento, porque o que vai fazer já sabe mais ou menos o que vai falar, o que vai organizar no banco sobre isso. Então, quando eu faço essa amortização, que ele vai consistir? Do capital aplicado na aquisição do bem, direito de classificação no ativo imobilizado. É o que eu falei, cuja existência e exercício tem duração limitada ou utilização pelo contribuinte tem o prazo limitado do contrato. Basicamente, é isso que eu falei para vocês, só que agora na parte jurídica. E também outra coisa, pessoal. Você sabia que se eu fazer hoje uma simulação, você sabia que desses 980, 960 que eu pago da parcela, mais ou menos, claro, agora, em torno de R$ 700 é juros? 200 e pouco, que é o valor real da parcela? Claro que com o tempo o juro vai diminuindo e o valor da parcela do valor da dívida vai aumentando. Só que o que você paga de juro, primeiro você paga os juros, depois vai diminuindo o valor das parcelas. Então o que acontece? Se eu for agora no banco que está as últimas da parcela de 960, já não vou pagar mais 960, vou pagar 200 e alguma coisa. Ou seja, duas parcelas normais de 960, 980, vai para quase 2.000. Esses quase 2.000, se eu tiver na conta, eu pago quase 10 parcelas da casa. Ou seja, eu pago quase um ano antecipado. Porque quando está amortizando, eu estou eliminando os juros. A principal distinção entre esses dois encargos é que enquanto a depreciação incide sobre os bens físicos da propriedade e do proprietário contribuinte,
A amortização relaciona-se com a diminuição do valor dos direitos ou despesa deferida, com prazo limitado, legal ou contratual. Também é a sequência que eu falei. Ou seja, quando você faz a amortização, você está o quê? Tirando os juros. Você está pagando só o valor mesmo da parcela. Ou seja, dos 960 mais ou menos, R$ 700 é descontado, 700 alguma coisa é descontado. Por quê? Ele não é o valor da parcela, ele é valor de juros, taxas e outros impostos que é cobrado. Então, por isso que muitas vezes é muito interessante vocês fazerem isso. Sistema de amortização de financiamento imobiliário. Existem diversos mecanismos de amortização que hoje a matemática financeira utiliza. Como eu falei para vocês, nós temos o saque, a tabela price e o sacre. Então, o que acontece? Ah, atualmente, a gente usa mais dois, como eu falei inicialmente nessa aula, que é o saque, que é a amortização constante, e a tabela price. Então, hoje ela é mais as formas mais viáveis que vocês podem estar fazendo com o banco. Alguma vez vocês já fizeram uma simulação de um financiamento, pessoal? De uma casa? Quer ver, pessoal? É, Hoje, me fale de quais cidades que vocês estão falando. Santa Helena, certo. É, Simulação habitacional Caixa. Beleza. Quanto que custa em Santa Helena uma casa hoje? Uma casa boa. E também perto de Creúna. Quanto que custa uma casa hoje? Uma casa boa hoje? 240 mil. Beleza. Então, olha aqui. Então entra no site da Caixa, né? Pessoa física. Tipo de financiamento residencial. Liliane, você fala de qual cidade? 450 mil uma casa aí? Uma casa boa? Uh. Então, beleza. Vamos fingir, hoje os juros menores é de uma casa nova, tá bom? Então, vamos pôr aqui, eu não vou pôr nem 250. Vamos, é, é isso mesmo, é. Olha para vocês verem. A minha casa, quando eu comprei ela, em 2013, eu comprei ela no valor de 180 mil, financiei 107 mil, ou seja, eu dei 73 mil de entrada, que eu tinha pego de uma herança, né? Aí o que acontece? Hoje, 2013, agora em julho eu fiz uma reforma na minha casa. Anda em minha reforma, a minha casa valia em torno de 300. Olha, eu comprei 180 mil. Hoje ela vale em torno, valia, anda reforma, em torno de 300 mil, 350. Hoje, depois da reforma que eu fiz, eu não entrego ele, a casa, por menos de 420, 450 mil. Porque uma casa hoje reformada, né? Uma casa toda no blindex e
uma casa do lado de um condomínio fechado. E bem no anel viário, não sei se vocês conhecem Goiânia, bem no anel viário. Ou seja, ah, em 10 minutos eu estou na BR-153 e em 5 eu estou na BR-060. Então, é um, é um local que faço acesso, faço saída, tanto para a BR-060, tanto para a BR-153. Então, vamos por quê? É, tudo encareceu, né? Vamos por 400 mil. 400 mil. Aí eu vou pôr Santa Helena, ó. Goiás, Santa, Santa Helena de Goiás. Aí é como se fosse o meu primeiro imóvel, né? Próxima etapa. Vou pôr meu aqui, meu CPF, porque senão não passa. Vou inventar um telefone, senão eles vão me ligar. Vamos colocar, lembrando que uma casa hoje de 400 mil, com menos de 5 mil, acho que não tira de renda. Vamos pôr 5 mil. Por causa que o valor é um valor alto, né? Aí eu vou pôr aqui, agora vocês vão descobrir a minha idade. Aí possui 300 de GTS, autorizo. Próxima etapa. Aí que tem alguns tipos de programa, né? Programa Casa Verde e Amarela é aquela que quando nós não temos nenhum imóvel, tem direito a um subsídio. Lembrando que esse subsídio é só para casas novas, tá bom? Casas usadas não tem subsídio. Um pouquinho verde e amarelo. 400 mil imóvel. Em prazo de 420 meses, que seria 35 anos. Cota máxima 80. Olha para você ver, pessoal. Com 5 mil de salário, eu tenho que dar 250 mil de entrada. Eu só consigo financiar 150. Então, já complicou um pouquinho. Aí, ó, o juro tá alto, ó. Parcelas de 1.474, a primeira, e a última de 385. Lembrando que essa aqui é a tabela saque. Então, não, mas eu queria usar a price. Então, vem aqui, ó. Lembrando que todas essas aqui, ele já inclui o que? Seguro da casa. Hoje eles não financiam mais casa sem seguro. Então, eu posso fazer essa simulação. Ó, alterar a simulação. Aí eu posso vir aqui para price. Aí aqui, tal, calcular. Ó, a entrada continuou o mesmo. Só que a partir de 1.400 caiu para 1.100, 179. Só que aquela última parcela que era 300 e pouco, ele ficou em 1.170, 1.110. Ou seja, você pode ver que as parcelas são parcelas constantes. Conseguiram entender um pouquinho, pessoal? Aí você, não, pessoal, esse valor aqui é alto. Eu venho aqui refazer a simulação, aí eu faço outros valores. Ó, vou pôr aqui 250 mil. Aí próximo. Ó, continua os mesmos dados. Verde e amarelo, que é o que tem um desconto. Aqui, ó, já a entrada de 90 mil. Já financia o quê? 160 mil. Ou seja, aqui já dá uma entrada bem menor. Ó, as parcelas de 1.463. Podem ver que as parcelas permaneceram altas. Por quê? Aquele de 400 mil era 150 mil financiado. E aqui
é 159 mil financiado, ou seja, as parcelas ficaram praticamente as mesmas. 1.483 e a última 407. Olha o valor do juro, do juro anual. Aí se eu quiser alterar aqui, vem aqui para o price, calcular, também caiu para 1.179, a mesma coisa do outro. Então vocês podem fazer várias simulações. Eu sempre faço isso quando eu quero analisar o valor de financiamento. Ok? Então, para fazer, você precisa entender um pouquinho de amortização. Quando você quer fazer alguma amortização. Lembrando que hoje, pessoal, todos os bancos, eles têm o aplicativo, onde você pode fazer uma simulação de amortização. Então, quando você for fazer o financiamento de uma casa, por exemplo, tem como baixar o aplicativo Caixa Habitacional, por exemplo. E lá você pode fazer vários tipos de simulação. E, por exemplo, se você fez a simulação e gostou, lá mesmo já gera boleto. Então, se você já, pagar, se já gera o boleto, já pode fazer o pagamento se você quiser. Além disso, ainda podemos constar na prestação de uma parcela de seguro de morte e invalidez permanente e outras parcelas de seguro. Ou seja, quando nós fazemos seguro, ele já está incluído seguro de morte, invalidez, um período para você não pagar se você sofreu um acidente. Então, tem várias cláusulas que podem ser incluso nessa parte aí de um financiamento, tá bom? Moto, casa, assim por diante. Vamos falar sobre a amortização saque, que é a primeira que nós falamos. Então, o sistema de amortização constante, que é o famoso saque, a parcela de amortização da dívida é calculada tomando por base total da dívida, que é o que? O saldo devedor, dividido pelo prazo do financiamento, como um percentual fixo da dívida. Desta forma é considerado um sistema linear. Foi o que eu falei para vocês. Então as parcelas são basicamente as mesmas parcelas. No saque, a prestação inicial é um pouco maior do que a tabela price, pois o valor que é pago da dívida é maior. Assim você estará liquidando mais o valor da dívida, do financiamento de acordo com ela. Ou seja, você está pagando valor maior, automaticamente pagando menos juros ao longo do contrato. Caixa habitacional. Deixa eu ver aqui. Caixa habitacional. Mas lembrando que esse aí só consegue fazer cálculos quando você já tem um financiamento quando você já tem um financiamento aprovado. Ou seja, se você baixar o aplicativo, eu creio que você já não consegue fazer, porque você não tem nenhum financiamento no aplicativo. Mas pode tentar fazer isso. Vai que dá certo. Ainda de acordo com com o saque, uma das medidas é que a dívida começa a ser amortizada e as parcelas dos juros, consequentemente as prestações como um todo, tendem a crescer, uma vez que o próprio saldo devedor se reduz. Com isso, no saque, o saldo devedor e a sua prestação também tende a decrescer. O que é decrescer? Diminuir de forma constante desde o início do seu financiamento e não deixe resíduo dessa forma. Ou seja, lembrando que quando nós fazemos um financiamento, ele é incluso vários tipos de taxa. TR, TJLP, INCC,
Ou seja, são taxas e mais taxas que nós não sabemos e ao que a gente vai assinar o contrato que a gente visualiza essas taxas. Ahn, Nós temos o SACRE, né, que é um outro tipo de amortização, só que esse ele é crescente. A diferença do saque para o SACRE é apenas o recálculo, ou seja, um novo cálculo após um determinado período de andamento do contrato. Ou seja, todo início de ano, pessoal, ele é recalculado. Se a TR aumentou, a parcela aumenta. Se houve uma taxa maior durante o ano, por exemplo, hoje nós temos uma taxa que é de acordo com quando tudo aumenta, combustível, a comida, que é o IPCA. Quando ele aumenta, a parcela também aumenta também. Então, o saque tem esse problema. Ah, o SACRE é baseado na mesma metodologia do saque, mas sempre considerando o prazo remanescente que falta para pagar. Assim, o recálculo força o crescimento da amortização e a rapidez do pagamento. Ao contrário do que acontece no saque, a parcela de amortização não é constante, e sim crescente, o que permite que a dívida seja paga mais rapidamente. O primeiro recálculo acontece aos 12 meses e poderá se tornar trimestral. Pessoal, muito cuidado. Se eu aumento demais o valor das parcelas, pode ser que uma hora ele fique impagável, porque muitas vezes eu não tenho dinheiro para pagar. Então, sempre é importante eu pagar parcelas mais em conta e muitas vezes eu pagar as últimas que eu vou estar ganhando grandes descontos, tá bom? Ah, não, eu quero aumentar mais a valor da parcela para pagar mais rápido. Mas quando nós corremos o risco de termos problemas durante esse período, perder o emprego, um problema familiar que eu preciso usar um pouquinho mais do dinheiro. Então, muitas das vezes, eu particularmente, eu acho muito complicado. É um risco. Então, muito cuidado. Aqui eu falei já. Atualmente, o SACRE é adotado pela Caixa Econômica Federal nas linhas que usam os recursos do FTS, como carta de crédito, FTS individual. Então, a Caixa atualmente ele usa muito essa tabela. Nós temos também a tabela Price, ou francês. Ao contrário do saque, ele é amortização, onde a amortização é igual à tabela Price em todas e as prestações são iguais, ou seja, constante. Esse tema seria ideal se não existisse no financiamento imobiliário alguns indexadores, TR, IGPM. Pessoal, IGPM, cuidado, é uma taxa que tem mês que ela é baixa, a parcela baixa, e tem mês que a parcela é alta, a taxa é alta, a parcela que aumenta. Então são coisas que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Por exemplo, evite de que as parcelas aumentem todo mês. O IPCA, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu caí um pouquinho nessa parte do IPCA. Essa casa que eu adquiri para o meu cunhado, eu estou pagando pelo IPCA, taxa do IPCA. O que acontece? A entrada era muito menor, as parcelas, a quantidade de parcelas menores, que era 30 anos. Durante quando fui fazer o financiamento, o IPCA estava de 0,5% ao mês. Ou seja, um valor relativamente baixo. Só que, de passado uns 2 meses, o IPCA começou a aumentar bastante. Ou seja, 0,8, 0,9% ao mês, 1%. Ou seja, as parcelas começaram a aumentar 20, 15 por mês, R$ 15 por mês. Chegou um período
que a parcela chegou a ser a 1.055. Agora o IPCA, ele começou a dar uma reviravolta e começou a baixar. Ou seja, agora o valor da casa está na faixa de 1.040. Ou seja, já tem 2 meses com IPCA mais baixo, as parcelas começou de novo a cair. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? É uma dica que eu falo para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Assim, o mecanismo de cálculo da tabela Price, a parcela que serve para amortizar a dívida é mais baixa, ou seja, no início do financiamento, cresce ao longo do contrato. Ou seja, vamos entender um pouquinho. A parcela que serve para amortizar a dívida é mais baixa no início do financiamento e cresce ao longo do contrato. Esse financiamento é ideal para pagamentos de veículos e crediário em geral que tem prazo curto e a prestação é fixa, mas pode ser inadequado para financiamento em longo prazo. Ou seja, eu vou pagar mais juros a longo prazo e a curto prazo vou pagar menos juros. Então, eu creio que essa tabela aqui ela é muito utilizada então para financiamento de veículo. Na tabela Price, as prestações podem aumentar durante todo o período do financiamento, todo o prazo do financiamento. Nesse sistema, ele estará exposto a um aumento nos indexadores, provocando um aumento da inflação, que foi o que eu falei do IPCA, pessoal. E não temos uma bola de cristal para adivinhar o que ocorrerá daqui a 20 anos, mesmo com a estabilidade, que não está ocorrendo atualmente, né? Todo mês as coisas estão crescendo, estão aumentando bastante. Apesar do risco de aumento dos indexadores, pode também existir uma demanda de mecanismos de amortização. Ou seja, ah, eu posso correr o risco de pagar menos juro. Só que, como eu vou lembrar do futuro, como é que eu vou saber como é que vai acontecer daqui 10, 15 anos? Como é que vai acontecer, por exemplo, aumento de juros? Quem lembra como era no Brasil no início dos anos 90? Quem lembra como é que era a inflação no final da década de 80 para o início dos anos 90? Quem lembra? Ou ninguém é dessa época? Alguém é dessa época, pessoal? Sim ou não? Ah, a Carolina é mais nova. Então, alguém é da década. Alguém. Ninguém é da década de 80, não? Só eu que sou velho, pessoal. Pessoal, como é que era então na década de 80, final da década de 80 para o início dos anos 90? A inflação, ela aumentava, ela era 30, 40% ao mês. Ou seja, todo mês nós tínhamos salário novo. O salário hoje era R$ 500 em janeiro. Fevereiro passava para 600. Em março, para 800. Ou seja, em um ano, o salário aumentava muito. Por quê? Tudo aumentava todos os meses. Naquela época, todo mês nós tínhamos, todo mundo tinha um salário novo. Era de acordo com a inflação. Então era tudo complicado. As coisas aumentavam gradativamente e nós não tínhamos como saber como comprar as coisas no mês que vem, porque a gente não sabia quando nós iríamos ganhar. Então, hoje, inflação de menos de 1% ao mês, um e pouquinho, naquela época era 30, 40%.
Tinha mês que o salário mínimo naquela época era cruzado. Era 500 cruzado, por exemplo, ele passava para 1.000, dependendo do valor da inflação, dos juros do mês. Então, ninguém sabia o que queria fazer. Por isso, muitas pessoas que tinham casas financiadas naquela época, as casas ficaram incalculável, impagável. Pagava 3, 4 casas. Até aí, tranquilo, pessoal? E por fim, né, ela é mais atenuada no sistema, ou seja, hoje estamos atenuado mais no sistema saque ou sacre, que já é o saldo devedor decrescente mais rapidamente. Ou seja, você tem que pagar sem fazer o financiamento que as parcelas sejam decrescente e não crescente. Então, essas são as formas que temos atualmente. Pessoal, pode perceber que eu não li todo o conteúdo. Por que eu não li todo o conteúdo? Porque é algo que o material está postado, que vocês mesmos podem estar lendo, relendo e estar analisando essas formas. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguém aí, pessoal? Ana Carolina, que mais tá? Quem mais tá assistindo aqui a aula ao vivo? Quer ver? Liliane, a Cileide me respondeu. Liliane, você está aí? Karen também? Você está aí? Ah, bom. Pessoal, na segunda vai ser a nossa última aula desse componente, tá bom? Provavelmente na segunda a aula vai ser ao vivo, tá bom? Eu estou fazendo uma modificação, porque eu tenho um curso nas segundas-feiras e estou fazendo de tudo para poder na segunda-feira termos a nossa última aula ao vivo. Então, deixa eu parar a gravação.